Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Thais e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trabalho que foi recentemente aceito para publicação, que fala sobre a ocorrência e diversidade de protozoários ciliados nos vegetais folhosos mais consumidos no Brasil. Foi feito aqui um estudo qualitativo sob orientação da professora Regina Maura Bueno Franco, do Laboratório de Protozoologia da Universidade Estadual de Campinas. Então, para começar, né, só deixar aqui claro, né, ou ressaltar um pouquinho, algo que todos nós sabemos, né, que é a inclusão de alimentos saudáveis, que isso é importante para a manutenção da saúde, especialmente vegetais consumidos crus, né? Então, nós sabemos que são alimentos aí que fornecem água, ferro, vitaminas, elementos minerais, né? Isso é um consenso. Além disso, hoje existe uma tendência crescente ao vegetarianismo e veganismo. No entanto, nós não podemos nos esquecer que esses alimentos também muitas vezes são incriminados aí em surtos por conta, né, de doenças, né, de agentes patogênicos causadores aí de doenças diarreicas que podem ser veiculados por esses alimentos, né? No Brasil, a maioria dos surtos tem como responsável, né, uma bactéria chamada salmonela, né? No mundo todo, nós temos aí por volta de 230 mil mortes por ano por doenças veiculadas por alimentos. Bom, os protozoários ciliados, eles são eucariotos bastante diferenciados e especializados. Aqui deixou alguns representantes, né, para que nós possamos perceber que existe uma diversidade aqui de formas bastante grande. Eles têm uma distribuição ubíqua, né? Então, aqui o foco do estudo foi verificar a presença nesses vegetais, mas eles são encontrados em praticamente ou quase todos os ambientes, ou todos os ambientes possíveis, né? E, além disso, o que chama atenção é que eles são elementos fundamentais da cadeia trófica. Então, eles acabam sendo aí um elo entre os produtores primários e os níveis tróficos superiores, né? Então, metazooplâncton, peixes, são então organismos fundamentais quando nós pensamos aí nas cadeias e teias tróficas. A relação desses organismos, né, dos protozoários ciliados e os patogênicos, especialmente Giardia e Cryptosporidium, foi mostrado aqui, né, nesse trabalho nosso de 2016, que está na palestra da professora Juliane. Nós vamos deixar o link acoplado aqui a esse vídeo, para que, caso vocês tenham interesse, vocês possam assistir depois, ok? O que é importante colocar também é que os protozoários ciliados, eles não são considerados no monitoramento microbiológico porque eles não são classificados como organismos perigosos do ponto de vista de saúde pública. No entanto, eles podem representar um risco indireto, né? Então, aqui está a animaçãozinha, né, do cavalo de Troia, porque eles podem funcionar como um cavalo de Troia, né? Então, nesse trabalho aqui da predação, o que nós mostramos é que os protozoários ciliados, eles podem ingerir cistos de giardia ou cistos de Cryptosporidium. Então, alguns estudos têm sugerido que os protozoários ciliados eles podem representar um risco indireto para os consumidores, né? No caso, eles não albergam, não podem albergar apenas, né, cistos e oocistos, mas também muitas bactérias patogênicas infecciosas. Então, os protozoários ciliados, eles podem acabar ali, né, no vegetal pela irrigação, né? Então, se nós imaginarmos aqui que a água usada para irrigação, ela pode vir de um manancial
contaminado por esgoto, por exemplo, ou os protozoários ciliados presentes aqui no solo, né? Então, por exemplo, se eu imaginar o momento da coleta, né? O transporte e também o preparo, né? Aqui eu falo, estou comentando dos protozoários ciliados, mas a gente pode imaginar também todos os agentes patogênicos envolvidos também em todas essas etapas aqui para a contaminação do vegetal. Okay? Então, os objetivos desse trabalho foram verificar a ocorrência, a diversidade dos protozoários ciliados nos vegetais folhosos mais consumidos no Brasil. Então, alface, rúcula e coentro, tá? Alface, no caso desse estudo, foi considerada aí qualquer variedade, não foi... Teve uma específica, né? Lisa ou crespa, né? Qualquer vegetal classificado como alface foi considerado, ok? Então, aqui é mais para ilustrar um passo a passo, né, rapidamente, do que foi feito nesse estudo. Então, nós utilizamos 30 gramas de amostras desses vegetais, que foram colocados, né, em saquinhos plásticos e lavado, então, com água mineral ou com a solução salina de Page, né? Então, eu podia pegar uma amostra aqui de alface ou dos outros dois, separava, lavava ou com água mineral ou com a solução salina de Page. E esse líquido resultante da lavagem era colocado, então, em placas de Petri, né, no volume máximo aí de 50 ml. Nessas placas de Petri eram colocadas 3 grãos de arroz selvagem previamente autoclavado, tá? Importante também comentar que essas amostras, elas foram compradas em diversos centros comerciais aqui da cidade de Campinas, né? E elas foram selecionadas de maneira randômica, certo? E logo depois da compra, elas foram, então, né, levadas para o laboratório de protozoologia da Unicamp para serem processadas, certo? Então, primeiro passo, a lavagem. Segundo passo, a cultura em placa de Petri. E depois era feita, então, a observação em microscopia diferencial de contraste de interferência, né, conhecida como DIC. Então, o monitoramento era feito 3 vezes por semana em cada placa, por um período aí, né, de 4 semanas, para observarmos, então, os organismos, né, os protozoários ciliados em vivo, né. A observação em vivo, ela é muito importante para a caracterização taxonômica, mas não foi a única forma de fazer essa caracterização. Nós também fizemos a impregnação com protargol, e, por fim, a identificação das morfoespécies. Então, como resultados, nós tivemos o seguinte, né? 16 espécies de protozoários ciliados encontrados em amostras de alface, 12 espécies em amostras de rúcula e 4 espécies em amostras de coentro. E aqui, para ilustrar, eu deixo, né, uma listinha, né, de todas as espécies por tipo de amostra. Não vou passar por todas, né? Eu separei algumas, né? Então, a Tetremena piriformes, que foi encontrada aqui nos 3, vou comentar, né, da importância dela, o Parentocirrus e também o Colpoda inflata, ok? Então, seguindo aqui, eu deixo como uma outra forma aqui de expressar os resultados, as fotomicrografias, né? Então, só para vocês conhecerem um pouco a carinha, né? Aqui nas letras A e B, o Parentocirrus, e na C e D aqui o Colpoda inflata, né? Então, em vivo e depois da impregnação com o protargol, então nós conseguimos, né, enxergar diferentes características morfológicas aqui que são muito importantes para a caracterização taxonômica. E aqui na letra O, nós temos a Tetremena piriformes, né? Também pelo processo aqui de impregnação pelo protargol. Então, seguindo aqui, pessoal, o que é importante, né? O que foi importante aqui, mediante os achados, para que nós pudéssemos fazer a discussão do trabalho,
é isso, né? Não existe um critério para avaliação de protozoários ciliados nos vegetais, né? Nós sabemos que as doenças que são transmitidas por alimentos, elas têm uma implicação quando nós pensamos, né, em desenvolvimento econômico. Isso pode representar aí alguns desafios, por exemplo, para a indústria de turismo, para a questão da agricultura, para alimentos que são exportados, certo? De novo, ressalto que essa importância, né, esse hábito de comer vegetais crus, isso acaba sendo também fundamental para a epidemiologia dessas doenças que são transmitidas por alimentos, né? Mas alguns trabalhos, né, como eu comentei lá no comecinho, eles já têm mostrado a ocorrência, né, desses organismos patogênicos dentro, né, de protozoários ciliados. Então, esse trabalho aqui de Chavat e colaboradores, ele mostrou nesses dichiclopes, que são aqueles panos de pia, né, que a gente encontra na cozinha, né, que usa na cozinha. Então, todas essas bactérias foram encontradas dentro dos ciliados e elas podem, então, sobreviver dentro dos ciliados, ok? Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção. Então, aqui, só para destacar, né, alguns dos ciliados, então, a tetrimena, que foi a espécie mais encontrada aí nas amostras, né, é um protozoário que é muito usado como modelo em estudos na interação com bactérias, como essa Campylobacter e a Salmonella. E também nós temos alguns estudos que mostram que a tetramina é capaz de abrigar células viáveis e virulentas dessa espécie de listéria, certo? Então, o que acontece, né? Mesmo quando o protozoário ciliado ele ingere a bactéria, ou se nós pensarmos aí em cistos e ocistos, pode ser que o processo ali de digestão do protozoário ciliado, ele não inative essas formas, certo? E se nós pensarmos ainda em cistos de giardia e ou cistos de Cryptosporidium, eles resistem ainda àqueles desinfetantes usados comumente em vegetais, né, que tem cloro. Então, isso acaba sendo um problema, né? De novo, eu ressalto aí essa possibilidade, né, de estarmos lidando com um organismo que pode ser realmente um cavalo de Troia, ok? O outro é o Parentocirrus, né? O Parentocirrus, eu deixo aqui um outro trabalho, né, do professor Tiago Paiva e do professor Inácio Silva Neto, que relataram esse protozoário ciliado em amostra de lodo ativado, né? Então, para vocês perceberem como que algo que está presente, né, no esgoto pode vir parar, né, de fato aí na nossa mesa, certo? E por fim aqui, Colpoda, que foi encontrado em amostras de coentro, né? E esse organismo também, alguns trabalhos trazem que foram encontradas essas células, né, dessa espécie de listéria, nos pellets fecais, né? Então, o protozoário, ele tem lá o seu metabolismo, ele vai excretar, né? E eles formam, né, como se fosse uma pelota fecal. E essa bactéria ela é um bacilo gram positivo que pode provocar meningite, ok? Então, novamente, né, eu chamo a atenção para essa questão, né, deles abrigarem esses organismos patogênicos, né? E, além disso, o Colpoda, assim como a tetrimena, só voltar um pouquinho aqui para mostrar de novo para vocês, eles estão relacionados, né, com uma grande quantidade de matéria orgânica disponível no ambiente, certo? Então, de novo, né, chama atenção para esse ponto, né?
outras implicações, né, desse estudo. Então, na verdade, foi o primeiro relato sobre a diversidade de protozoários ciliados em vegetais folhosos aqui no Brasil. Nos estudos, né, de contaminação parasitária de hortaliça fresca, né, se a gente observar esse tipo de estudo, o alface normalmente é o vegetal que tem a maior prevalência, e isso tem a ver, né, com aspectos aí da própria folha, né, do alface. E, novamente, né, a presença em vegetais, ele pode indicar aí a contaminação da água de irrigação com esgoto não tratado, que nós sabemos que é um problema muito sério aqui no Brasil. Bom, então, o que nós podemos concluir, né, que nós encontramos algumas espécies de protozoários ciliados que têm aí um potencial para hospedar esses micro-organismos patogênicos, né? Nós sabemos aí por outros estudos que os protozoários ciliados, eles são muito importantes, né, como uma ferramenta aí de monitoramento de qualidade de água. Existe um índice que é chamado de índice sapróbico, né? Então, esse índice é baseado no grau de tolerância de algumas espécies à poluição orgânica, e nós temos aí vários níveis, né, que vão desde uma água com falta de carga orgânica, né, uma carga orgânica muito baixa, até água que está excepcionalmente poluída, né? E, de novo, né, a importância de nós fazermos um levantamento de espécies, né, de protozoários ciliados, é porque esses organismos, eles respondem muito rapidamente às ações humanas, né? Então, por exemplo, lançamento de matéria orgânica, né, lançamento de esgoto sem tratamento em corpos d'água. Um outro ponto também que é importante de nós conhecermos a biodiversidade é porque existe um grande potencial biotecnológico desses organismos, né? Então, é importante, né, que nós possamos, aí, em algum momento, investigar isso mais a fundo, né? E quem sabe aí indicar novos rumos, né, para a qualidade microbiológica relacionada à cadeia alimentar. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada e espero que vocês aproveitem.